Eu vou trazer para vocês aqui agora os códigos da consciência, né? Conexão com a fonte criadora, tá? E o que exatamente é isso? Isso vem complementar o que já as duas palestras trouxeram. Então elas trouxeram aí direcionamentos, trouxeram indicações de como fazer, como seguir, e agora eu vou trazer para vocês a estrutura, como que funciona toda essa estrutura, para que vocês possam ter consciência e executar da melhor maneira, tá? Então, a essência aqui, conexão com a fonte criadora, qual é a essência disso aqui? Tá? Primeiro que é o seguinte, a gente nunca está desconectado, isso é importante ficar bem claro. Nós nunca estamos desconectados da fonte. O que acontece é que a gente tira o foco da fonte e coloca o foco em outras coisas. Tá? Então, para que você se conecte na fonte, você precisa se abrir, você precisa querer e buscar na sua alma, no seu espírito, esses códigos que são os códigos da consciência. Então, quando você se abre para isso, a fonte ela está ali, imediatamente você já começa a perceber e já começa a entrar nesse fluxo, que é o fluxo da fonte criadora. Quem aqui hoje quer se conectar com a fonte criadora? Todos querem? Quem não quiser também não tem problema. Pode ficar tranquilo, fique em paz. A vida vai capotando até o final. E aí é o seguinte, mas Thales, eu nunca ouvi falar em códigos da consciência, né? Nunca ouvi falar nem em consciência, agora você vem me falar de códigos da consciência. Mas como que é isso? É isso mesmo, são os códigos da consciência. E eu vou falar para vocês aonde eles estão, como que você acessa esses códigos, tá? Então, vamos ver aqui como que vocês estão em relação a isso aí. Alguém já ouviu falar em códigos da consciência? Ninguém? O Valadão disse que sim. Alguém já ouviu falar em consciência? Sim. Então, aí é o seguinte. Vamos ver aqui. Você, qual que é o seu nome? Pode ser. Guilherme, você sabe o que é consciência? Qual que é a sua ideia sobre consciência? Ok, Guilherme, isso aí. Aqui, o William, né? William, o que é consciência para você? O que você entende sobre consciência? Quando fica muito relacionamento, a gente fica ela, e coloca no nosso consciência. Ok, tranquilo. E lá no fundo, nosso amigo, esqueci seu nome. Consciência, para você, o que significa? Consciência tem a ver com estar e saber exatamente o que está acontecendo, pode saber avaliar. Perfeito. E aí, o que eu quero trazer para você é o seguinte, se todos aqui respondessem essa pergunta, o que é consciência, a gente teria possivelmente 50, 60, 70 respostas, ou quase 100% de respostas diferentes. Porque essas respostas, elas passam pelo filtro, né, das suas experiências, das suas vivências, dos conceitos que vocês têm e das crenças que vocês têm. Então, essa questão de consciência, ela é uma questão que não tem uma única resposta. Ela não tem uma unanimidade, ela não tem um consenso na resposta. Se você procurar na filosofia, é uma coisa, na ciência é outra coisa, na religião é outra coisa. Cada uma dá o significado de consciência para aquele viés de confirmação dentro do contexto que está inserido, tá? Então, não tem uma unanimidade. E para a gente aqui, eu sempre busco na etimologia da palavra, e para a gente o que vai ser fundamental que vocês entendam é isso aqui, para poder mudar um pouco o mindset sobre consciência, tá?
Então, consciência vem do termo latino, conscientia, que é de consciência. Ela tem uma raiz formada da junção de duas palavras do latim. Conscius mais sciens, que é igual a consciência. Tá? Então, conscius, o que significa conscius? O que sabe bem o que deve fazer. Presta atenção aqui. Conscius, o que sabe bem o que deve fazer. E sciens, o conhecimento que se obtém através de leituras, estudos, instrução e erudição. Então, conscius mais sciens é igual a consciência. Tá? E eu quero que vocês frisem bem nesse ponto aqui, ó. Conscius, o que sabe bem o que deve fazer. Quem é que sabe bem o que deve fazer? A sua consciência sabe. Essa aqui é a natureza da consciência. A natureza da sua consciência é o que sabe bem o que deve fazer. Não para a vida do outro, para a sua vida. Cada consciência sabe bem o que deve fazer. Porque essa é a natureza da consciência. Se você, como consciência, permitir que isso comece a fluir, é aqui que você vai entrar. Você vai saber bem o que você deve fazer. Tá? Depois a gente tem a ciência, que aí nós começamos a entrar na mente. Né? Você vai começar a entrar na questão da mente. A mente é que tem o conhecimento, é que ela obtém através de leituras, experiências, treinamentos, habilidades, desenvolvimento de novas habilidades. Isso você junta ali com a sua consciência e vai ter uma mente consciente. Tá? Conseguiram captar aqui? Tudo bem? E aí, agora é que começa a diversão. E aí é o seguinte, para absorver tudo isso que eu vou trazer aqui para vocês, é preciso deixar de lado o que vocês conhecem sobre consciência. Se não conhecem nada, melhor ainda, para que vocês possam trocar a mentalidade, para que possa trocar o mindset e começar a agir a partir de um novo mindset para ter novos resultados e aí assim por diante. Antes de entrar nesse ensinamento, deixa eu contar um pouco para vocês da minha história. Deixa eu ver como a gente está de tempo, se eu preciso ser bem rápido aqui, senão 3 dias para contar a história. E aí é o seguinte, meu nome é Thales Rossi, eu sou casado com a Mariana, sou pai da Júlia, e eu vou resumir a minha história para vocês em 2 momentos específicos da minha vida até agora, que foram 2 momentos onde eu mudei a rota da minha vida, onde literalmente a minha vida se transformou. Tá? Então, eu sou um cara inquieto, eu sou um cara insatisfeito, eu nunca estou satisfeito com as coisas, não é por falta de gratidão, eu sou grato, mas tem algo que queima dentro de mim e eu sempre acho que tem mais. Eu sempre acho que por trás daquilo que eu estou vendo tem mais. Então eu desde sempre fui buscar conhecimento, buscar entender como funcionam as coisas, buscar entender como funciona o ser humano. Essa foi a minha dinâmica. 2 pontos importantes que eu quero trazer para vocês foram 2 encontros muito intensos que eu tive com Jesus. Tá? E eu vou resumir essa trajetória, e aí é o seguinte, eu fui um adolescente que só queria viver, uma criança que só queria viver. E aí eu tive um primeiro choque na minha vida com 15 para 16 anos de idade, quando foi no 2º colegial que eu descobri que eu precisava ser alguém. E aí aquilo simplesmente não entrou na minha cabeça, mas como assim eu ser alguém? Mas quem sou eu? Se eu já não sou eu, para você ser alguém, você tem que ter uma profissão, ter o vestibular e toda essa história que vocês já conhecem. Bom, eu segui por aí, né? Fui fazendo vestibular, fiz vários testes como que chama aquele teste? De aptidão, porque eu sou um cara multi, né? Eu gosto de várias coisas, de várias frentes, o meu propósito está em buscar o conhecimento, então tudo aquilo que me atrai, que tem a ver comigo, eu vou buscar o conhecimento. E aí eu fiz vários testes de 1 ano, no 2º colegial eu fiz 4 testes, o primeiro deu inconclusivo, os outros 3 cada um numa área. E aí, esse cara tem problema, né? Ele assim, não é normal.
foi a única coisa que o teste serviu para falar assim, esse cara não é normal. Esse cara, ele é anormal, né? Então, foi aí sim que eu comecei a me abrir para outras coisas e falar assim, gente, eu preciso me enquadrar nisso aqui ou eu posso seguir do jeito que eu acho que tem que seguir? Não, você precisa se enquadrar, senão você não vai ser reconhecido e todos aqueles moldes. E aí, dentro desse contexto, eu era um cara que vivia como outros adolescentes da época, né? Vivia atrás de balada, vivia atrás de bebida, de cigarro, de festa, era isso que eu fazia. E eu não tinha uma relação com Jesus. Eu não duvidava da existência dele, mas eu também não acreditava. Para mim, quando falava de Jesus, eu falava, mas como assim? O cara que viveu há 2000 anos atrás, você conheceu? Você sabe? Como você sabe que essa história é verdade? Como que... Todos esses questionamentos eu tinha, né? E quando me falavam da Bíblia, eu falava, e essa Bíblia? Não foi nem ele que escreveu, né? Foram várias pessoas que escreveram. Então, para mim também não faz sentido. E para muitos também pode até ficar horrorizados. Eu nunca li a Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia com 15 anos do meu avô, que era evangélico, e eu nunca li uma página da Bíblia. E nunca tive essa relação com Jesus, tá? Nunca tive um relacionamento com ele. Quando eu tinha 25 anos, algo aconteceu. Depois de um longo carnaval, assim, 7 dias invernado naquela festa, naquela bagunça, naquele trem de carnaval, que vocês devem saber muito bem como é que funciona. Depois de 7 dias invernados nisso aí, eu fui para casa, e aí dormi um dia, 2, no terceiro dia, durante o sono, eu tive uma revelação. Não foi nenhum sonho, porque foi algo muito vivo, muito real, e aquilo mexeu demais comigo. Simplesmente, a minha figura, do jeito que vocês estão vendo aqui, na minha frente, só que muito maior. Um rosto enorme, assim, falando bem próximo. Não nesse espaço que nós estamos aqui de distância, bem próximo, assim. E aí, simplesmente, falou para mim, essa vida que você leva não foi feita para você. Essa vida que você leva vai acabar com o seu corpo e você não vai conseguir fazer nada do que você foi chamado para fazer. Você não está aí para isso, não é essa vida que eu planejei para você. E aí eu fiquei ali pasmo e aquele rosto enorme, eu mesmo, é como se eu estivesse me olhando no espelho, mas com uma potência que eu nunca tinha visto antes, falando essas coisas para mim. E aí simplesmente virou e foi. Quando virou e foi, começou a se elevar do chão, era a própria figura do Jesus Cristo de costas. Aquilo foi um choque, simplesmente eu acordei no outro dia, e aí respirei fundo e falei, a partir de hoje, a vida que eu levo não existe mais. Aí eu parei de beber, parei de fumar, tinha uma turma com 50 amigos, que era todo dia, festa, coisa. Simplesmente eu abandonei essa galera, porque eles estavam naquela frequência e aquilo não ia me levar aonde eu tinha que chegar. Então, isso foram anos? Não, Thales. Foram 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu já não tinha mais nada daquela vida que eu levava antes. Por que eu digo isso? Isso é importante que vocês frisem. Quando você sentir um chamado para mudar de frequência, não dá para ir mudando aos poucos. Você só consegue mudar a frequência se você ir com tudo que você tem para a próxima frequência, para a frequência onde você quer chegar. Isso é importante frisar. E aí, minha vida seguiu, né? Eu vou encurtar um pouco mais aí o caminho. Isso eu tinha 25 anos e lá em torno de 2005, por aí. Hoje eu tenho 45, tá, gente? E aí, continuei na minha trajetória sozinho, nessa busca, entrei numa profunda busca por autoconhecimento,
fazendo todos os cursos de terapias que você pode imaginar, que tem por aí. Até acupuntura eu já fiz. Tudo que vocês possam imaginar, curso de coach, curso de uma infinidade de coisas. Eu gastei tudo que eu tinha, que eu não tinha, para desenvolver esse conhecimento, que eu achava que era aí que estava a chave, aí que estava a pegada. Quando foi em 2011, eu encontrei a Mariana. Mariana é minha esposa. Eu conheci ela à noite, numa festa que só tinha casal. Eu estava solteiro e ela estava solteira, fazendo o que numa festa de casal? Ô, Valadão, foi pura armada. Eu falei, é cilada, Bino. Isso aqui é cilada. Ela estava fazendo 30 naquele dia, no aniversário dela. Ela fazendo 30 anos e eu fazendo 35. Tá? E aí é o seguinte, encontrei com ela à noite nessa festa. Eu nunca tinha visto ela em Catanduva, na mesma cidade onde a gente nasceu. Vários amigos em comuns e tudo mais, mas eu nunca tinha visto ela. E quando eu vi, eu falei, é a própria. Se não for cilada, é ela. O que ela está fazendo aqui? Mas vamos lá. E aí, gente, só para vocês entenderem, assim, o namorado dela largou dela de manhã. Olha aqui, olha, não, vocês estão achando que é brincadeira? Eles brigaram de manhã, o namorado largou e à noite ela foi nessa festa de casal. E chegou lá, estava eu, sem namorada. Eu falei, oi? Oi? E aí, não preciso nem contar o resto, porque tá aí Mariana, a filha Júlia, né? Então, isso em 2011. Então, a gente se conheceu. Na semana seguinte, a gente estava morando junto. A gente casou e em 30 dias a gente tinha montado um CNPJ com uma empresa. Então, imediatamente, eu já casei, já tinha uma esposa, uma casa e um CNPJ. Falei, se alguma coisa aqui não der certo, vai capotar tudo. Vai capotar tudo de uma vez, mas bora que a energia aqui está queimando e vamos tocar. E a gente montou o Talismã. Talismã de Thales e Mariana. Né? Aí ficou Talismã. O espaço tinha pilates, tinha terapias, tinha coach, tinha massagem terapêutica, tinha cuidados com o ser humano naquele local. E por lá a gente ficou até 2014. No ano de 2014 ele já começou muito movimentado. Os dois estavam muito inquietos e muito mexidos. Essa é uma natureza nossa, porque a gente tem essa natureza de iniciador. Tem essa natureza de criar e começar as coisas, né? O nosso perfil, os dois têm o perfil dominante, né, para quem entende de perfil. Então, os dois têm perfil dominante. Aí vocês imaginam como é a relação para equilibrar e elaborar tudo isso dentro do contexto. Mas tem um fator aí que é essencial. Os dois estão conectados na fonte. Aí a coisa muda de figura. Esse potencial de dominância que os dois têm, ele se transforma em outra coisa. E em 2014, num determinado momento, a gente teve uma visita de Jesus. E simplesmente foi bem clara a mensagem e assim, vocês estão aqui, vocês falam de cura o tempo todo, falam das pessoas se curarem, vocês já sabem que não são vocês que curam, mas vocês possibilitam a fluidez para que a pessoa possa entrar nesse processo. Agora tem uma coisa, se vocês realmente querem continuar com isso, querem seguir com isso na vida de vocês, vocês vão ter que aprender a se autocurar. Eu já achei que eu já era o cara, já estava curado e abençoado, né? Como assim você vem e me fala um negócio desse? Tem que aprender a se autocurar, os dois. E tá, e o que precisa fazer? Vende tudo que tem e me segue. Foi isso. Em 30 dias, a gente vendeu tudo que tinha, vendeu o espaço para a própria menina que trabalhava lá com a gente, vendeu o espaço para ela
vendemos as coisas da nossa casa, desmanchamos a casa, casinha bonitinha, redondinha, tudo funcionando bem, o espaço só de aluno de Pilates tinha quase 80, fora o povo da terapia e tudo mais, aquilo era super movimentado. As pessoas não entendiam. Como assim vocês vão vender? Não, falou para vender, nós vamos vender. Mas o que vocês vão fazer? Não sei, agora nós temos um carro, 2 malas e um mapa. Foi isso que sobrou? Um carro, 2 malas e um mapa. Falou que é para seguir, vamos seguir. Então vai. Abriu o mapa, para onde tem que ir? Vamos aqui. Chegava lá, daí para frente, para onde tem que ir? Agora aqui. Chegava lá, encontrava alguma pessoa, alguma coisa. Vocês já foram em tal lugar? Não. Vamos para lá. Em 4 meses, nós andamos de norte a sul, 36 mil quilômetros no Brasil. Andando de carro para todos os lugares que vocês imaginam. A gente sempre procurava locais de cura, pessoas que eram curandeiros, pessoas com terapeutas, enfim. Sempre procurando aí nessa linha e sempre procurando bastante a natureza. Depois de uns 4 meses que a gente estava andando, já estava bem cansado de andar, já fazia muito tempo que estava nessa dinâmica, e aí a gente estava em Itacaré, no sul da Bahia, e a gente decidiu, estava uns dias lá já, vamos continuar. E aí saímos de lá, eu queria ir para o Rio São Francisco, para a Foz do Rio São Francisco, eu queria subir, e a Mariana queria descer. E ela falava assim, não, nós temos que ir para o Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, em Vitória, é lá que vai estar a vitória. Ela falava assim, eu falava, não adianta você me convencer, eu quero ir para o Rio São Francisco, não vai me convencer com essa conversinha. E aí, essa foi a primeira vez que a gente estava cada um querendo ir para um lugar. Eu estava querendo subir e ela estava querendo descer. Dentro de toda essa trajetória, a gente sempre falava, vamos aqui, vamos, nossa, aquilo fluía. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, já são 4:30 da tarde, vamos parar, tinha um café na estrada, falei, vamos parar ali, tomar um café e vamos refletir sobre isso e tal, ver como a gente vai fazer. A gente parou nesse café, pedimos lá o café com cacau. Veio lá a dona do estabelecimento, a gente tomando um cafezinho, falei, vamos perguntar para ela? Vamos. Aí a Mariana falou, é o seguinte, contou um pouco dessa história, falou, agora o Thales está querendo ir lá para São Francisco, eu estou querendo aqui para Vitória, o que você acha? Vai vendo. Ela falou, você quer quem que responde, a Marli ou a Catarina? Eu falei, oi? Por quê? Ela falou, não, porque a Marli é mais cheia de 9 horas, não sei o que lá, mas se você perguntar para a Catarina, ela vai direto no ponto e vai te falar o que tem que fazer. Falei, então é a Catarina, eu quero, é só via direta, para mim chega de enrolação, né? Não estou afim. Aí ela falou, ó, o seguinte, vocês não façam nada hoje, vão seguir daqui para frente na estrada, vão andar 20 quilômetros, tem uma cidadezinha que chama Serra Grande. Vocês param lá no banco da praça, observa, arruma um lugar para ficar, amanhã vocês acordam, vão no mirante, olha para o mar, e aí vocês decidem o que vão fazer. Falei, fechou. E foi isso que nós fizemos. Chegou na cidadezinha, não tinha nem no mapa naquela época, hoje deve ter. Tinha 3.500 habitantes, uma cidadezinha. Paramos lá, logo conversei ali com um casal e tal, não sei o quê, arrumamos uma pousada e quando a gente estava indo para a pousada já estava começando a chover. E já estava escurecendo. Fomos na pousada e aí foi 1, 2, 3, 4 dias de chuva intenso. Mas assim, dilúvio, que é lá no sul da Bahia, acontece essas coisas de chuva intensa. Não dava para colocar nem o nariz para fora do chalé. E a Mariana já agoniada com aquilo, vamos assim mesmo, Eu falei, não vamos esperar mais um dia. Dia seguinte o sol abriu, aquele negócio ensolarado, eu falei, agora sim, arruma as coisas e vamos embora. E vamos para onde? Eu falei, vamos para o Mirante. Não falou que tinha que ir para o Mirante? Vamos para o Mirante. Chegou lá no Mirante, olhamos aquele marzão, a Mariana falou, vamos descer lá que eu quero tomar um banho de mar. Descemos na areia, ela pisou na água, falou assim, eu não sei você, mas eu vou ficar aqui. Eu falei, oi? Como assim? Eu vou ficar. Eu falei, se você vai ficar, eu também vou, né? Tamo junto ou não tamo, né? Tipo assim. Aí ela já se virou, foi conversar com 2 senhoras que estavam um pouquinho distante, e aí perguntou para essa senhora, vocês sabem de uma casa para alugar aqui? A moça falou, eu sei, essa aqui, ó, minha casa, vem cá.
e foi lá e a gente alugou essa casa e por lá a gente permaneceu mais quase um ano. Tá? Uma casa de frente para o mar, morando numa casinha, uma praia semideserta. A gente não tinha celular, não tinha internet, não tinha nenhum boleto para pagar, nenhuma distração, nada que tirasse a nossa atenção de nós mesmos. E ali a gente ficou durante esse período. Tinha tempo disponível para contemplar, tinha tempo disponível para entrar em reflexão, tinha tempo disponível, cada um para si e os dois juntos ao mesmo tempo. E foi um processo intenso de autocura. Aquele processo ele já tinha iniciado lá atrás, mas quando a gente foi se dar conta, era aí que a coisa estava acontecendo. E a gente ficou esses meses tendo muitos acessos, fazendo muitos downloads, muita informação mesmo. E aí em 2014, isso já estava meados de 2014, um pouquinho mais ali, quase no final, 2014, a gente teve uma revelação. E aí foram assim, foram umas 2 horas, quase 2 horas e meia, quase 3 horas de informações, revelação. E aí simplesmente é assim, a gente recebeu as informações, teve acesso, fez download das águas de Micael. Águas de Micael, um processo de reestruturação molecular do líquido corporal, que faz com que você entre em processo de expansão da consciência e se conecte em frequências que você nunca conectou. Informações que você nunca teve. E aí, simplesmente, isso aqui é para expandir a consciência do ser humano. Precisa colocar isso aqui na Terra. Vocês se comprometeram em fazer isso aqui. Então, agora chegou a hora, vão e façam. E aí, aquilo acabou. Quando eu olhei para a Mariana, falei, e agora? Ela falou, eu não sei. Eu falei, agora vamos fazer. Vamos seguir e vamos fazer. E a gente veio embora de lá, foi direto para Florianópolis, morar em Florianópolis. Desenvolvemos o que tinha que desenvolver e lançamos em 2015 Águas de Micael. Isso rodou até 2020. Depois da pandemia, nós suspendemos a produção e vamos retomar agora em 2022. Produção disso aí, porque ainda não foi o tempo disso deixar de existir. E aí, nesse período todo, mais de 10 mil pessoas já fizeram esse processo das Águas de Micael e, sim, literalmente transformaram a sua vida. Não é um curso. Depois, quem quiser, depois pode dar até uma procurada, águasdemicael.com.br, tem o site, lá explica o que é, tudo certinho, não está disponível. Mas só para entender, não vou entrar muito nisso agora, porque senão o Valadão aqui vai jogar... Esse é um perigo, esse homem, gente. E aí, gente, esse foi... Depois das Águas de Micael, em 2016, eu acessei os códigos da consciência, que são 12 códigos, eu vou mostrar aí para vocês. Eu acessei os códigos da consciência e eu desenvolvi um treinamento, chama Treinamento Códigos da Consciência. Esse treinamento até 2020 ele era só presencial. Em 2020, quando veio a pandemia, eu transformei ele em digital, hoje ele acontece no digital e também no presencial. Então eu desenvolvi esse treinamento, Códigos da Consciência, e a gente acessou várias outras coisas, vários outros produtos, vários outros processos, depois desse evento das Águas de Micael. Tá? Muitas coisas eu vou colocar para rodar esse ano ainda, e as coisas estão acontecendo assim. Mas é o seguinte, vamos voltar aqui, porque nós já estamos com o tempo corrido, senão eu ia contar mais, tem coisas bem engraçadas aí para contar para vocês, dentro disso aí. Precisamos entender, na verdade, como nós funcionamos para podermos pilotar com excelência essa super máquina, que é o ser humano. Nós somos uma super máquina, só que a gente passa aqui 80, 90 anos e não aprende a pilotar a máquina. Isso é um absurdo, Então, eu quero que vocês façam uma reflexão, pode ser agora, pode ser depois, nessas 3 perguntas. Você conhece bem toda a sua estrutura física e espiritual? Você tem esse conhecimento? Isso deveria ser ensinado na escola, desde de criancinha, para os bebês. Você sabe bem
como ela funciona, e você sabe fazer ela funcionar a seu favor, sabe fazer toda a estrutura que o ser humano tem disponível para ele, sabe fazer ela funcionar a seu favor? E se você está preparado para viver o melhor dessa terra, isso é o mais importante. Né? Tem muita gente que não está preparado para viver o melhor dessa terra, por crenças, conceitos, equívocos, informações erradas, enfim. Façam essa reflexão para ver em que ponto se encontra aí essa questão. Então, como é a estrutura do ser humano? Os códigos da consciência são as chaves para conexão e alinhamento das 5 plataformas que formam a estrutura do ser humano. São elas corpo, mente, consciência, alma e espírito. Tá? Essas 5 plataformas formam a estrutura. Se você não tem conhecimento disso e não sabe como é que funciona, você vai possivelmente funcionar nessas 2 primeiras esferas aí, corpo e mente. Tá? Não vai conseguir se alinhar com o resto do contexto. E aqui é o seguinte, a estrutura. Essa é a sua estrutura. Essa é a estrutura do ser humano. Aqui, amarelo, é o espírito. O azulzinho, a alma. O roxinho, a consciência. Aqui é onde você está. Você é a consciência, tá? Você é que acessa os códigos que estão na alma. Você é que acessa o fluxo do espírito. É a sua consciência que acessa. Porque se você der para a mente, ela vai encher de conceitos, vai encher de senões, se não, mas e se, e você não sai do lugar. Ela domina. E depois você tem o corpo. Então essa é a sua estrutura, ó, espírito, alma, consciência, mente e corpo, tá? Percebam que não é nada separado. Tá vendo? É um negócio só. Um sobrepõe o outro. Eles estão em frequências diferentes, vibram em frequências diferentes, mas é uma sobreposição. Percebe? Não está nada separado. E aí, como que funciona? O espírito, ele mostra a direção. É o espírito que te dá a direção. Mas ele não te fala como tem que fazer. Ele não fala se você tem que ir de roupa preta ou branca. Ele não fala se você vai de carro ou de avião. Ele não fala. Ele te aponta, ele te mostra a direção. Tem que ir em tal lugar. Quanto tempo você vai demorar para chegar lá é problema seu. Né? Ele te fala. E aí quando você começa a caminhar, as coisas vão aparecendo. Mas o tempo que você demora é problema só seu. A alma é onde estão os códigos. Os códigos da consciência estão na alma. Thales, mas não são códigos da consciência? São, porque é a consciência que vai buscar. Ou é a alma que entrega para a consciência, depende das situações. Tá? Você tem ali na alma o seu script original de vida. Todo o seu script dessa vida está contido na alma. Todo codificado dentro desse contexto. E a alma libera esse contexto para a consciência. Por que que libera para a consciência? É onde está o governo e o comando. Prestem atenção. Não é a sua mente que governa, não é o seu corpo que governa, o governo está na consciência. A sua consciência tem que governar a mente e tem que governar o corpo. Essa é a função dela. Por isso que lá no começo eu falei, frisem aqui, conscious. Quem que é conscious? Conscious é o que sabe o que deve fazer. Né? A consciência, ela sabe o que deve fazer, porque ela busca a informação direto aonde? Na fonte. Vocês estão captando? Estou falando alguma coisa assim, falando, não estou entendendo nada que esse cara está falando? Estão captando aí a mensagem? A mente elabora e executa. Tudo que você entregar para ela, ela vai procurar uma solução, ela vai procurar um resultado, ela é feita para isso. Você não precisa ficar quebrando a cabeça com as coisas. Simplesmente você tem que dar o comando. Eu preciso de uma solução para isso. Entrega para ela, ela vai achar. Tá? Pode ficar tranquilo que ela vai achar. Ela elabora e executa. Com quem? Com o corpo. E a função do corpo? Obediência e ação. É ele que põe na ação as coisas.
Se você não tiver esse comando e esse governo sobre o corpo, dificilmente você vai colocar na ação os seus projetos, as suas coisas e as informações que você acessa da estrutura. Porque o corpo ele nunca quer fazer. Ele acha que vai gastar energia, ele acha que isso vai cansar demais, ou ele está com preguiça. Você tem que ser firme. Essa é a sua briga. Você tem que falar, eu estou no governo, você precisa me obedecer, é isso que nós vamos fazer, e agora? Simples assim, sem muita enrolação. E aí, existem 12 códigos da consciência que são fundamentais para integrar e alinhar o funcionamento de toda essa estrutura no ser humano. Eu vou passar aqui para vocês. O primeiro código, não temas, tem que eliminar o medo. Esse é o primeiro código. O medo, o que é que mais trava as pessoas de fazer as coisas, de caminhar, de seguir, de mudar a rota, a direção? Está aí. Não é nada se não é o medo. E o medo, o que é? O medo é a degradação do amor. Se você não está conectada no amor, não está conectado na fonte, você está conectada com o medo. Não vai andar, não vai funcionar, pode ficar em paz. Segundo código, disrupção, tocar o terror na terra. Segundo código, vocês acham que Jesus era um homem bom? Sinceramente, vocês acham que Jesus era um homem bom? Jesus nunca foi um homem bom. Bom é Deus. Jesus, ele tocava o terror naquela época dele. Tocava o terror, ele desconstruía as coisas, ele ia na sinagoga e falava, mas isso aí que vocês estão falando é o quê? Ele quebrava padrões, quebrava com regras, quebrava com cultura das coisas. Você acha que ele era tido como um homem bom? Nunca! Ele era tido como sei lá o quê, o próprio demônio. Né? Porque ele acabava com esses conceitos. E qual era o objetivo dele? Mostrar que só existia um Deus, que é o Pai, e mostrar que era necessário fazer a vontade do Pai. Foi isso. Mas aquilo era muito para aquele contexto e fizeram o que fizeram e acabou do jeito que vocês já sabem. Terceiro código. E uma coisa que eu quero falar aqui. Se vocês querem tocar o terror na terra, tem que entrar nisso aqui. Disrupção. Tem que ser disruptivo. Tem que quebrar com padrões, quebrar com conceitos, quebrar com regras, tem que ser anormal. Não pode viver na normalidade, senão não toca o terror. Tá? Não toca. Terceiro código é o amor. Tem que desconstruir, prestem atenção, precisa desconstruir todos os conceitos que vocês têm sobre amor. Tudo. Não acredite em nada que você já ouviu falar sobre o amor. Senão você não vai acessar o amor verdadeiro, o amor de Cristo, a energia pura, sem nenhum conceito. Toda vez que você... Qual que é o problema aqui? Toda vez que você quer acessar o amor de Cristo, você vai no conceito que você tem e não acessa a energia pura, não acessa aquela energia que banha tudo e todos. Você sempre acessa o conceito. Tá? Por melhor que seja o seu conceito de amor, você não acessa a energia pura, você só vai no conceito da coisa. Quarto código, perfeito como é. Isso aqui está conectado com a ancestralidade. Você precisa honrar e conectar a ancestralidade do jeito que ela foi, não importa. É perfeito como é. Se pudesse ter sido melhor, teria sido, mas não foi. Foi daquele jeito, ok, abençoa aquilo, senão você perde essa conexão, você quebra esse fluxo que vem de lá de trás, de gerações. Quinto código, implantação do DNA essencial, que é a sua essência, a sua própria essência, a essência de quem você é aquilo, a sua vocação, aquilo que você vai pôr para o mundo. O sexto código, personalidades. Aqui é um afloramento de 6 personalidades, porque você pode se tornar 7 pessoas, vamos dizer assim, vai. Em vez de você ser só um Paulo, imagina o que o Paulo pode fazer se ele for 7. Imagina o que ele constrói no mundo, imagina o que ele faz se for 7. Se um só está fazendo isso aí, você imagina o que 7 pode fazer. É lógico que aí também passa pela assim, pode fazer coisas muito boas, mas pode também fazer coisas muito destrutivas. Aí é problema só seu, mas que dá para viver assim com 6, mais 6, aí cada um fazendo uma coisa, que as tarefas,
que nem a Dani trouxe aqui, cada um fazendo uma frente. Entende? O 7º código é a liberdade. Olha onde está a liberdade. Tem gente que fala, eu sou livre. É nada. Você passou todos aqueles códigos lá, você sabe como que funciona aquilo lá, você transita naquilo lá, só depois você consegue acessar a liberdade. Senão você continua preso nas condições, nas situações, nas emoções. Está preso. Cara, eu não consigo explicar isso agora. Todos esses 12 códigos eu trabalho dentro do treinamento. Porque é amplo para explicar isso e mostrar como é que funciona, ensinar como é que funciona. Aqui a gente não consegue fazer por conta do time. 6 tipos. Né? Eles podem ser definidos e você pode criar de acordo com o que você imagina que tem que funcionar. Mas aí você é conectado na consciência, não na mente. A mente vai criar um monte de caca que vai atrapalhar o seu contexto. Aí eu ensino como é que faz isso. Né? Como que isso pode acontecer. 8 é o código, o equilíbrio. Vocês vão aprender e vão entender que não existe equilíbrio. Não existe, não existe. O que existe é um balanceamento das coisas. O equilíbrio é um equívoco que te deixa preso. Então, se você está buscando o equilíbrio na sua vida, esquece. Joga fora isso, porque isso vai te atrapalhar. Tá? 9º código é a visualização de Deus. Aqui começa um relacionamento mais profundo. Tá? 10º código, a experiência com Deus. Aqui é a ativação do fluxo genuíno do ser. Aquilo que é genuíno seu, próprio seu, que você tem que devolver para o universo através das suas experiências. Hoje, 95% das pessoas no mundo são Ctrl+C, Ctrl+V. Elas copiam e colam. Existe poucas coisas genuínas funcionando, transitando. Ele pega uma coisa sua, pega uma coisa do Paulo, que era azul e amarelo e vermelho com um cabo assim, ele pinta de branco e preto e põe o cabo para baixo e fala, eu inventei um negócio novo, inventou nada. Está aí. O que é genuíno do ser, o próprio ser, aí eu falo da consciência, o que é genuíno da consciência. Tá? O 11º código, a unidade, é o acesso a níveis elevados de frequência. Quando você começa a acessar níveis elevados de frequência, você entende que você é Deus, né? Você é formado de eus, de outras consciências, que você não está separado do todo, não está separado do cosmos, não está separado do universo. Você entende, dentro das nossas limitações como ser humano, você entende que você extrapola isso e muito mais. E aí a sua visão de mundo, ela começa a se modificar. E o 12º código, Deus. Como atingir a meta e alcançar o estado desejado. Se você não estiver aqui, em Deus, conectado com essa fonte criadora, dificilmente você atinge as suas metas, atinge o seu estado desejado. E aí eu falo naquele estado um pouco mais elevado, né? Não em coisas da manutenção. Ah, eu atingi minha meta, lavei 15 louças hoje de prato. Não é essa manutenção que eu estou falando. É uma esfera que entra assim, o quanto eu estou transbordando da minha vida e do que eu faço para o contexto geral, para as outras pessoas, né? Quanto a minha vida transforma a vida de outras pessoas. É só aqui que você consegue entrar nesse contexto, quando você está mergulhado aí nessa fonte criadora, que é Deus. Tá? Aí o que eu quero voltar com vocês aqui é no 1º código, não temas, que é eliminar o medo, e eu quero fazer com vocês aí uma ativação da mente consciente. Quem aí está a fim de fazer uma ativação agora? Levanta a mão. Então vamos lá. Quero que vocês ergam a mão esquerda aqui, coloquem à frente um pouco assim, imagina 3 segundos à frente do seu lado esquerdo, tá? Aí você imagina aí a sua mente consciente. É aí que ela vai ficar, tá bom? Vamos ativar ela e é aí que ela vai ficar. Pode abaixar a mão. E aí eu quero que vocês repitam. Esses são os códigos da ativação. Repitam comigo. Ordem. Organização. Comandos. Desbloqueios. Boa. Essas são palavras, né? São os códigos de ativação. Quanto mais lembrar dessas palavras no seu dia a dia,
mais ativas elas ficam, essas frequências, porque isso são frequências, tá? Vamos ativar essa crença aqui agora. Ah, mas crença não é coisa ruim? Não, é ruim quando ela te leva para o buraco, né? Quando você tem uma crença positiva e acredita naquilo, isso se torna uma crença que vai te levar. Então, a minha sugestão é que vocês anotem isso e comecem a acreditar nisso aqui. E aí repitam comigo: eu tenho ordem. Eu tenho ordem. Eu crio organização. Eu crio organização. Eu dou os comandos. Eu dou os comandos. E desbloqueio minha vida. É você que tem a força para fazer isso. Deus não vai fazer por você. Não vai. Ele já te deu o que você precisa fazer, Ele já te deu a estrutura, Ele já te colocou aqui, Ele já te abençoou e falou, vai, só vai. E aí os desbloqueios, quem é que consegue fazer? Você. Eu venho aqui e posso falar para você, é assim, 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 assim. Aí se você não fizer, não desbloqueia. Você precisa fazer. Eu não consigo fazer. Eu posso te ajudar, eu posso te auxiliar, mas se eu fizer mais do que eu posso, eu vou estar achando que eu sou Deus e vou interferir no seu crescimento, no seu processo de desenvolvimento. Não é isso que eu quero. Eu quero que você entre num local onde você se torne inabalável e inatingível, onde nada de fora pode te atingir, porque você é a consciência, lembra disso? E a sua relação com o mundo externo passa através de você. É você que determina o que o externo vai fazer com você, lá dentro. É o único lugar que você pode dominar, que você pode controlar, é o que acontece dentro de você. O fora você vai governar. Esse é o seu papel, governar sobre todas as áreas. Mas para isso, você tem que entrar nesse local de inabalável e inatingível. Já sinalizaram aqui para mim, né, o Valadão. Mas por que eu preciso saber desses códigos? Para que você possa liberar o máximo do seu potencial humano, para que você possa viver na sua plenitude, experimentando o que há de melhor nessa terra. É um processo, entendam, é um processo. Mas isso acontece e pode acontecer e está disponível. Só que para experimentar tudo isso, você vai ter que deixar de ser você, vai ter que mergulhar direto na fonte criadora, que eu acabei de falar, e começar a viver através dele. Esse é o maior desafio. Deixar de ser aquilo que você acredita que é. E passar a viver a partir do que ele falou que você é. A partir do que ele mostra para você o que você é. Esse é o desafio. Você vai precisar ser um com ele. Aí sim você vai conhecer a real potência do ser humano. O ser humano é uma potência. Uma potência. Precisa aprender a trabalhar com essa máquina para a gente criar um planeta de desenvolvimento muito diferente do que a gente tem agora. Só que precisa cada um entrar nisso, mergulhar dentro desse contexto e fazer o que está falando para ser feito. Vou falar uma coisa para vocês. Durante essa trajetória, não é uma coisa linda, não é uma coisa lisa, não é uma coisa assim, mil maravilhas. Do jeito que a gente conta, é bem legal, é emocionante, é tudo. Só que tem momentos de desafios enormes dentro desse processo. E em alguns momentos as coisas não dão certo. Não dão o resultado que a gente estava esperando. E aí, nessas vezes, eu brigo com Deus e brigo com Jesus. Falo, vem cá. Fico bravo. Só tomo paulada, mas eu fico bravo. Falo, vem cá. É o seguinte, aí, nós fizemos tudo isso aqui, ó. E não deu. A resposta é só uma. Você fez o que eu falei que tinha que fazer? Não. Não fez. Você fez da sua cabeça. Todas as vezes que você fizer da sua cabeça, a sua mente não vai funcionar. Eu venho aqui e falo para você, faz isso. Você faz? Não. Então não vai funcionar. Aí você vai aprendendo que precisa fazer a vontade do Pai ao longo desse processo. Thales, será que esse mergulho na fonte está disponível para mim? Está disponível para todos os filhos amados. Se nós estamos aqui, é porque já fomos abençoados.
Se nós estamos aqui, é porque nós já temos um merecimento. Por que ficar falando de merecimento? Por que ficar falando, será que eu mereço, será que eu não mereço? Ah, mas eu tenho que ter... Se você está aqui, vivendo nesse planeta, é porque você já tem o merecimento. Você precisa ir lá e pegar o que tem de melhor nessa terra. Simples assim. E aí é o seguinte, o que precisa é eliminar uma bagunça que você criou na sua mente. Colocando todos esses assuntos, arquivos, histórias, documentos, sei lá o quê, isso está tudo bagunçado na sua área de trabalho. Está tudo solto assim. Você imagina a área de trabalho do computador com todos os arquivos todos abertos lá. Aí você precisa baixar um documento tal. Você vai achar esse documento. Quando você vai lá procurar, tem 15.800 arquivos lá, todos abertos. O que você vai fazer? Não acha, não encontra, entende? Então precisa eliminar essa bagunça. E aí, precisa de uma organização nessa bagunça para mergulhar na fonte, para ter o acesso ao reino, para ter conexão com o nosso Criador. Em 2000 e durante o nosso processo de autocura que eu falei para vocês, durante aquele ano que a gente ficou lá na Bahia, nós desenvolvemos, eu e a Mariana, esse treinamento, eu chamo de treinamento, que ele é chamado de neurocentramento criativo. Eu chamo de treinamento porque a gente fazia isso todos os dias. A gente desenvolveu isso e fazia isso todos os dias. Então, neurocentramento criativo. O neurocentramento criativo é para você fazer a conexão com a fonte criadora. Para você organizar essa bagunça, né? Aqui que nem eu falei da área de trabalho. É para você poder organizar essa bagunça, para você poder acessar a fonte criadora. Sem intermediário. Sem ninguém falando o que você tem que fazer. É você com ele. É você com a fonte. É ligação direta, conexão direta, acessando daí as informações que você nunca acessou, tá? Que estão disponíveis para você, porque é o seu contexto. E aí eu quero propor o seguinte, nós temos tempo, já foi o tempo, né? Quando a gente organiza a área de trabalho, a gente abre espaço para acessar a fonte da criação, tá? Aqui eu já não vou repetir, vamos avançar um pouco. Como vocês querem fazer uma experiência de conexão com a fonte? Sim. Querem fazer uma experiência agora? Sim. Vocês estão preparados? Sim. Uma coisa eu falo, depois que você vê, não tem como desver. Então, quem não quiser ver, pode ir no banheiro, vai tomar café, ninguém vai, sai aqui, ó, ninguém vai te dizer nada para você, você é livre. Vocês querem ter uma conexão? Querem organizar essa bagunça? Vamos fazer isso agora? Então, presta atenção aqui, que através dessa ativação neural, que a ativação neural, você organiza seus arquivos mentais em grupos e direciona cada um deles para áreas específicas do seu cérebro. Quero que vocês prestem atenção, porque depois eu vou fazer a condução desse treinamento. E eu não quero que vocês fiquem, mas onde eu ponho tal coisa, onde eu ponho o quê? Então preste atenção nessa organização, para depois vocês simplesmente seguirem o que eu estou falando, tá? E aí é o seguinte, nosso cérebro ele é dividido em 4 lóbulos, tá? Então, para a gente aqui, vai ser importante a gente entender lado direito e lado esquerdo. E aqui tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Depois, na frente, aqui, bem na frente, nós vamos chamar de parte frontal, onde fica o lobo frontal. Depois, na lateral, a gente tem 2 lobos, né? Que ele passa para o outro contexto, então tem lobo parietal e lobo temporal, que fica um pouquinho mais para trás. Depois, o occipital, que é na parte posterior. E aí, o que para a gente vai ser necessário é só vocês entenderem isso aqui, não precisa de nomes da anatomia nem nada disso. Precisa entender, quando eu falar direita, todo mundo sabe o que é lado direito? Precisa entender o que é parte frontal, todo mundo entendeu o que é parte frontal? Lado esquerdo, todo mundo sabe, lado esquerdo. E parte posterior, que é aqui atrás. E o 7, que é o centro da sua cabeça, tá? A sua coroa de rei, tá bom? Vamos entender lá então o seguinte, ó, nós vamos dividir em 7
quadrantes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no centro. E aí, percebam o seguinte, aqui começa a brincadeira. O que nós vamos fazer? Do lado direito, na frente, onde estava ali apontado 1. Então, do lado direito, na frente, põe a mãozinha assim, ó, um pouquinho mais para a lateral. Do lado direito, na frente, nós vamos colocar a família. Tudo que você entende como família. Gato, periquito, cachorro, papagaio, pai, mãe, não importa. Tudo o que é família, tudo que você sabe como família, é aqui. Nós vamos pôr. A parte da frente, aqui, no frontal, parte da frente, toca aí assim. No frontal, você vai colocar você. Só você e mais ninguém. Eu amo tanto meu marido, posso pôr ele. O seu marido você pôs lá na família, filha. É só você. Só você. Mas e o cachorro? Não, tá lá. Aí na frente é só você, mais ninguém. Porque quem é que tem que pilotar? Quem é que tem que estar na visão da coisa? Tem que ter alguém aqui falando, vai para a direita, vai para a esquerda, vai. Que nem você põe passageiro do lado, o cara vai brecando assim, né? Quando você está dirigindo, falando, breca, breca, breca. Né? Tem isso, Rogério? Do lado esquerdo, na frente, do outro lado, você vai colocar os corpos. Tá? Mas qual corpo? Só tem um. Não, você tem mais. Mas não importa que você não sabe todos os corpos. Você vai colocar os corpos, seu corpo físico, seu corpo emocional, seu corpo mental e por aí vai. Todos os corpos. Simplesmente você dá o comando. Coloco aqui todos os corpos. Pronto, aquilo vai ser direcionado porque é você que está comandando. Na parte de trás, do lado esquerdo ainda, você vai colocar os sentidos. Todos os seus sentidos, todos os 5 sentidos e os extrasensoriais, todos os sentidos. Tá? É audição, visão, paladar, tato, olfato, tudo que você sabe de sentido e o que você não sabe também, você vai colocar aí. Na parte posterior, você vai colocar os sentimentos. Todos os seus sentimentos, todos. Não importa se são bons, se são ruins, não importa. Sentimento é sentimento, você vai colocar nessa caixa aí. Do lado direito, você vai colocar aí eu sou. Tudo que você acredita que você é. Tudo que você já pensou um dia que você foi. Tudo que alguém um dia falou para você que você é, não importa. Tudo que está relacionado a você, toda coisa que você tem sobre você, é aí que você vai colocar, no eu sou. E por último, no alto da sua cabeça, onde tem a sua coroa de rei, nós vamos abrir o espaço para que tenha o acesso à criatividade, para que tenha o acesso na fonte da criação, para que realmente você entre direto nisso aí. Então percebam que forma um vórtice anti-horário abrindo esse acesso, tá? Vamos lá? Vamos fazer? Bora? Animados desse jeito para conectar na fonte, Deus vai falar assim, não filho, desse jeito eu te chamei para a festa, você vai chegar aqui com essa cara? Bora levantar para acordar. Mexer o corpo um pouquinho. Lembre que quem governa sobre o corpo? A sua consciência. Você. E é a sua consciência. Bora lá? Respirem fundo. Dê o comando para o seu corpo se aquietar. Respira de novo. Isso. E aí repita, eu estou no comando agora. Corpo, se aquiete. Fique tranquilo que eu cuido de você. Respira para validar. Vamos lá. Do lado direito, na frente, você vai colocar a família. Tudo que você entende como família. Todos os seus familiares, seus pais, seus avós,
Está aí nesse quadrante da família. Respira fundo para validar esse quadrante. Vamos voltar a atenção para a parte frontal. Bem na frente, onde você vai colocar você. Aí nesse quadrante é só você, mais ninguém. Esse é o seu espaço de governo. É onde você tem a visão do todo, a visão do seu caminho, a visão da sua vida. Respira fundo para validar. Ainda na frente, do lado esquerdo, você vai colocar todos os seus corpos. Não importa. Dê o comando. Todos os corpos eu ponho aqui nesse quadrante. Respira fundo para validar. Ainda do lado esquerdo, na parte de trás, na lateral, você vai colocar os seus sentidos. Todos os seus sentidos. Tato, olfato, paladar, visão. Todos aqueles que você utiliza e também aqueles que você não utiliza. Os sentidos. Respire fundo para validar. Na parte de trás, bem atrás, nesse quadrante, você vai colocar os sentimentos. Todos os seus sentimentos, não importa quais são, não precisa fazer nenhum tipo de análise. Simplesmente dê o comando. Todos os sentimentos eu coloco nesse quadrante. Sentimentos bons, ruins, não importa. Respira fundo para validar. Do lado direito agora, ainda na parte de trás. O quadrante do eu sou. Coloque aí tudo que você acredita que você é. Tudo que você pensa que você é. Tudo que as pessoas falaram para você que você é. Coloque tudo aí nesse quadrante. Sem julgamento, simplesmente coloca. Respira fundo para validar. Coloque o foco no centro, no alto da sua cabeça. Não coloque a mão, só coloque o foco. Só a sua atenção no alto da sua cabeça agora. Vamos abrir espaço. Abrindo espaço agora. Dá o comando. Eu me conecto na fonte da criação. Eu me conecto a Deus. Eu me conecto a Jesus. Eu quero ser um com Ele. Se entrega. Não resista. Se entrega. Eu estou aqui, filho amado. Se entregue. Eu te chamei para viver comigo. Aí na terra. A sua vida, a partir de agora, vai ser regida por mim. Você e eu seremos um. A sua fala será a minha fala. As suas ações serão as minhas ações. A sua vida, toda a sua vida vai passar por mim agora. Eu me entrego, Pai. Faça de mim o instrumento da sua paz. Faça de mim o instrumento
para cumprir na terra o chamado de Deus. Eu me coloco à disposição. Coloco toda a minha força, toda a minha estrutura, toda a minha consciência para fazer a vontade do Pai a partir de agora. Respire fundo para validar isso que vocês acabaram de dizer. Todas as células do seu corpo vibram isso agora. Toda a sua frequência como ser humano vibra isso agora. As pessoas que você encontrar não vão entender o que está acontecendo. Não se preocupe, fique em paz. Mas a sua frequência agora é essa. É de criador do seu próprio universo. Respire fundo. Cada um no seu tempo pode ir abrindo os olhos. Podem sentar. Como a gente já estourou o nosso tempo, todos estão bem? Como a gente já estourou o tempo aqui, eu ia falar um pouco do treinamento Códigos da Consciência, mas eu vou passar ele aqui. Esse treinamento eu só vou abrir ele no começo de abril, não está aberto ainda para novas turmas. A transformação em todas as áreas da sua vida começa em você. É preciso ter isso como escrever lá na porta da geladeira, toda vez que você vai abrir, você lê. Todas as áreas da minha vida dependem de quem? De mim. A transformação em todas as áreas da sua vida acontece em você, a partir de você, tá? Mais o treinamento, deixa eu ver aqui. Aqui são os 4 pilares que todos aqui falaram, a Vanessa falou, a Dani falou. Então, vocês observam que os 4 pilares são fundamentais, ter um balanceamento dentro desse contexto para que haja uma felicidade plena, para que haja alegria. Agora, o que eu quero convidar vocês é para a imersão presencial dos Códigos da Consciência. Tá? O que você vai aprender na imersão presencial Códigos da Consciência? Você vai trocar seu mindset, vai ativar novos conhecimentos e vai aprender na prática 3 dos 12 códigos que eu falei aqui durante a apresentação. Tá? Quais são os códigos que você vai aprender? Perfeito como é. É um resgate das habilidades ancestrais. Coisas que foram perdidas na linha do tempo e que são importantíssimas no dia de hoje para você, para cada um é uma coisa. Tá? Então vocês vão aprender trabalhar essas habilidades, ativar essas habilidades para os dias atuais. O segundo é o 5º código, é a implantação do DNA essencial, a técnica DNA Evolution. Você vai aprender a fazer retirada de registros, tá? Registros traumáticos em você e no outro. É uma imersão prática, não vai ter um pouquinho só de teoria, mas é na prática que vocês vão aprender como isso funciona. Vai aprender a identificar os bloqueios e como liberar os bloqueios. Vai aprender a liberar ligações traumáticas com lugares, coisas e pessoas. Isso aqui atravanca também muita gente. Fica preso numa memória e não consegue sair do lugar. O outro código é o equilíbrio. Vocês vão aprender que não existe equilíbrio, o que existe é o balanceamento. Tá? E vocês vão aprender essa técnica de conexão com o agora. Tá? Como é que faz para conectar na energia do agora? Com toda a potência que existe no agora. Como que conecta e como que utiliza essa energia pro dia a dia. A imersão vai acontecer no dia 19, daqui não dá 30 dias, mas mais ou menos 30 dias. Vai ser num sábado,
das 8h30 às 17h30. O local ainda vai ser definido, depende do número de participantes aí, para a imersão. E aí eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês, que é o seguinte: o homem não tem que ir além da própria experiência interior de contemplação, da presença da realidade espiritual na sua própria alma, para encontrar Deus e alcançar a comunhão com Ele. Precisa entender que não pode ser algo difícil, não pode ser algo complicado, não pode ser algo complexo. Tem que ser algo simples, tem que ser algo natural, porque isso já foi dito e é assim que funciona. Então, não compliquem, não se distraiam com coisas que não fazem sentido para esse tipo de conexão. Certo? Então, gratidão. Agradeço vocês imensamente por estarem aqui. Obrigado. Agradeço demais mesmo, porque vocês estando aqui disponíveis para esses conhecimentos, a gente pode vir aqui também cumprir o nosso chamado, cumprir o nosso propósito. Obrigado. Obrigado, Tati. Obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado.